Então, nós vamos dar continuidade à nossa conversa, que infelizmente foi interrompida por um problema técnico, um Isso. problema de energia elétrica, mas nós vamos continuar falando sobre sua trajetória enquanto deputada, enquanto vereadora, porque foram várias leis que trouxeram benefícios para a educação como um todo. Aqui nessa tela a gente verifica, né, nós podemos analisar que são diversas leis que foram aprovadas e que tratam de assuntos também diversos. Em E 2000... Zânia, eu gostaria de Oi, chamar a Wagner. atenção que essas são algumas das leis, porque na verdade elas que Isso, estão direcionadas à educação, Educação. exatamente. porque enquanto gestora, a professora Terezinha, ela não só olhou para o lado educacional, Sim. mas para o cidadão como um todo. Mas Verdade. com a temática de hoje, a gente vai chamar a atenção apenas Nós para o setor focamos na educacional. educação, tá certo. Isso. Pois nós estamos aqui nesse dia, nessa data especial, realmente para tratar sobre o Dia Internacional da Educação. Então, em 2014, professora, foi instituído no município de Manaus a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, Sim. através da lei número 1870, isso em 2014, né? Nós temos aí um tempo de praticamente 12 12 anos em que a exatamente. senhora já tinha esse olhar sensível sobre a inclusão e principalmente sobre as crianças que têm autismo e também sobre o bullying, que também foi promulgada em 2014 a Lei de Combate ao Bullying. Fale um pouquinho para a gente sobre o que lhe motivou a criar, a lutar para que seja aprovada, que a gente sabe que, enquanto parlamentar, a gente não é só criar e pronto, né? Existe todo um processo, Trabalho de todo um implantação. conhecimento. Olha, foi muito importante esse levantamento que vocês fizeram. Realmente, o Wagner colocou que isso aqui é da área de educação, por isso que a gente está trazendo essa discussão, essa apresentação. E a Isane, que, lembrando aqui, que em 2014 foi quando começou a se ter algumas crianças nas escolas que apresentavam essa já síndrome do autismo. Então, naquela época, a gente ficava preocupada com as crianças e começamos a estudar, a conversar com os colegas da área sobre a Semana Municipal do Autismo, para que a gente conscientizasse as pessoas da importância de que aquela criança tinha que ter sua vida social como todas as outras, oportunidade de matrículas, preparar os pais para que essas crianças fossem integradas à sociedade. Por isso que nós criamos a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. E de lá para cá a gente tem acompanhado várias situações, várias escolas. Nós fizemos um trabalho junto à Secretaria Municipal, naquela época que eu era vereadora, principalmente, para que as escolas criassem as mediadoras escolares. Tanto que deve ter alguma lei, eu não lembro agora, porque foram muitas atividades trabalhadas, de que a gente indicava para que as secretarias pudessem criar o cargo de mediador escolar. Que hoje tem vários nomes, né? Tem mediadora, tem apoio escolar, tem de vida, alguma coisa que eu acho que até a SEDUC que usa. Auxiliar de vida Auxiliar de vida. Então, a gente sabe o quanto é difícil para uma professora sozinha ter 20 alunos, mais algumas crianças que precisam de um cuidado especial. Isso já tem sido uma preocupação muito grande e tem muitas escolas que não querem aceitar e não pode se negar a escola para ninguém. Principalmente quando essa criança tem uma necessidade de acompanhamento mais de perto. A gente precisa ter esse olhar. E sobre o bullying e o cyberbullying, porque eu tenho as duas leis, a primeira foi pioneira, eu acho que é no estado todo do Amazonas e talvez no Brasil, essa foi a primeira lei que tratou de esclarecimento, formação de combate ao bullying. Porque naquela época eu lembro que houve alguns casos fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde havia violências dentro das escolas. Crianças que estavam sofrendo bullying. Aí foi quando a gente criou também, aqui no município de Manaus, porque essa lei ela tem, eu acho que estado e município.
E depois a gente criou o cyberbullying para que a gente pudesse trabalhar isso dentro das escolas com os profissionais preparados, como psicólogos, assistentes sociais, professores, gestores, e evitasse que os nossos alunos caíssem em várias situações onde ele, através da internet, acaba tendo os traumas, ficando ligado a informações negativas, e por isso que a gente criou uma campanha permanente de esclarecimento do cyberbullying e um combate ao bullying dentro das escolas. Mas eu também destaco aqui uma lei que é sobre a importância da não violência contra os nossos professores. Talvez esteja na outra tela, porque tem muitos professores que tinham sido agredidos dentro da escola, né? E a gente criou essa lei, levamos para as secretarias para que elas pudessem acompanhar alguns casos que tinham acontecido de violência contra o professor. Eu acho que hoje os pais têm que valorizar o profissional da educação, principalmente os professores, porque valorizar o profissional de educação são todos que estão dentro da escola, do porteiro ao gestor da escola. Isso já é obrigatório para que a gente considere todos esses técnicos e pessoas que trabalham como profissionais da educação. Aí sim, se você valoriza, respeita, você tem uma educação com qualidade. Um pai não pode ouvir só seu filho. Quando seu filho chegar em casa reclamando de alguém da sua escola, vá lá, converse com o pedagogo, converse com o gestor, com o professor, e não dê, por mais que a criança possa ter algum motivo de dizer que ela estava com razão, mas a gente não pode desmoralizar o profissional da educação ou o professor, o gestor, seja lá quem for, e apoiar somente aquela criança ou aquele jovem. A gente tem que dizer respeite porque ele é mais velho e tentar mostrar para aquele profissional como melhor conviver com aquela criança. Porque a criança também leva seus problemas para a escola, ela leva seus traumas também. É por isso que a gente tem que estar preparado para fazer com que a escola seja um ambiente bom de convivência, de permanência, de entendimento e de acolhimento, principalmente. Né? Então, são leis desse sentido que a gente preparou na época. E é interessante que quando a professora Terezinha ela entra no seu segundo mandato como deputada estadual, teve uma percepção muito sensível em relação justamente ao processo comunicacional, que foi lá em 2020, quando houve a preocupação em relação a disponibilizar intérpretes de línguas brasileiras de sinais, que são os intérpretes de Libras, nas exibições de eventos públicos e privados culturais e sociais. Nós ainda nem tínhamos os cursos de Libra dentro das nossas faculdades que nós temos hoje, né? E lá na Assembleia, tanto na Assembleia quanto na Câmara, tinha um intérprete de língua, eu sempre conversava com ele. E aí eu vi quanto era importante que a gente pudesse ter esses profissionais em grandes eventos. Hoje, todo mundo precisa participar. Sensibilidade para isso. E aí se coloca isso. Olha. E é interessante porque assim, a questão da acessibilidade comunicacional hoje, ela é fundamental, porque todo mundo tem direito a se comunicar, seja de que forma for. Isso. E aí, então, essa visão além e uma visão muito contemporânea, eu gostaria até de lhe parabenizar, porque inclusive hoje, se hoje a gente assiste, a gente tem essa percepção hoje, se você vai no Teatro Amazonas, se você, por exemplo, assiste o Festival de Parintins, você já enxerga, já tem a presença. É um direito de todos, né? Intérpretes. Como a gente diz, é um direito de todos, né, Wagner? Que Com entendam, certeza. Que percebam, que são pessoas que estão um pouco alienadas do mundo, porque não tem a visão, é a sua inclusão. Isso é inclusão. Exatamente. E eu quero, assim, nesse momento, nessa oportunidade que a gente está falando de educação, com professores também dedicados à educação, que é o Wagner, a Isânia e tantos outros que nos acompanham, os professores dizem assim, professor, o que a professora Terezinha fez? Procure ver o que eu fiz, procure pesquisar, eu deixo sempre esse desafio. A gente se preocupou muito em melhorar a qualidade de ensino. Não é somente tratar dos recursos,
Porque os recursos a gente fez oportunamente, se preocupou com a gestão dos colegas professores, corremos atrás para que eles pudessem receber aqueles Fundeb todos os finais de ano, e esse governo Wilson Lima realmente pagou. A gente se preocupou muito em leis em que tivesse melhorar a qualidade do professor, a premiação do professor. Inclusive, a senhora falando de Fundeb, é uma lei de sua autoria de 2020 que cria a Frente Parlamentar de Apoio justamente à comissão. A gente Fundeb. Avaliar os recursos do Fundeb. Volta um pouco a equipe. Isso é valorização ao do profissional. outro slide, só para. Aqui, ó. É a lei criação, 772, né, mano? Isso, que é a lei que cria a Frente Parlamentar de Apoio à Permanência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, e a valorização dos profissionais da educação. Sim. Ou seja, criou-se uma frente, né, professora? Comente um pouco sobre como foi todo esse processo. A gente estava num período ainda de transição do Fundef para o Fundeb, e era preciso estudar, conhecer um pouco mais, e foi aí que a gente criou a Frente Parlamentar, porque aí você une vários profissionais do parlamento ou especialista para a gente cuidar e tratar dessa lei. Estudamos, entendemos e fizemos os encaminhamentos necessários para que o Fundeb tivesse as melhores condições e investimento no estado do Amazonas. Porque dinheiro para a educação nunca é suficiente. Isso a gente tem que ter bem claro. Porque o professor ele precisa se especializar. E hoje, uma especialização é caro. Ela é cara, ela não é barata. Se você sair daqui para fazer em outro país, pior ainda. E quando você volta, você ainda tem que pagar o reconhecimento, né? Isso. Daquela valorização. Então, o Fundeb ajudou, sim, na maioria das grandes metrópoles, a pagar um salário melhor. Não o suficiente, jamais eu diria que foi suficiente. Mas a valorização acontece quando você também dá o resultado. É isso, gente, que a gente precisa. A gente precisa dar resultado. Não adianta a gente ter um prédio maravilhoso, uma escola maravilhosa, mas se os alunos não aprendem. Porque aí sim você vai dizer, olha, de fato o professor precisa ganhar cada vez melhor, porque ele está dando o seu resultado, o aluno está aprendendo. E essa é importante para o desenvolvimento não só de um estado, de uma cidade, é importante para o desenvolvimento do Brasil. Tudo quando você aprende bem, quando você aprende com qualidade, você dá resultado com qualidade. As fábricas têm melhores profissionais, as empresas têm pessoas capacitadas, e eu não vou precisar ali buscar ninguém fora para ocupar o lugar naquele local, né? Dos amazonenses, dos manauaras, enfim. Então, a educação é tudo isso, passa por todo esse processo para que a gente possa apresentar um bom resultado. Eu gostaria só de voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente não pode passar despercebido em um ponto muito importante. Acho que você pode voltar 2 telas, por gentileza, para falar sobre a lei. Aqui, isso, 2010, lei de número 2.210, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a admissão de diplomas de pós-graduação estricto sensu emitido por instituições de ensino superior regulares de países membros do Mercosul e Portugal. Essa lei foi muito problema, muita dificuldade. Em 2017, eu estava na Assembleia Legislativa. E professores do Estado me procuraram, dizendo, professora, estamos preocupados, nós temos vários colegas fazendo graduação no Paraguai, que a maioria era Paraguai, Portugal, Paraguai, e a gente não consegue regularizar, reconhecer o nosso diploma, porque é muita burocracia. Então, nós começamos a ver o que estava acontecendo. Não havia ainda esclarecimento sobre isso. Como reconhecer? Diziam que custava 15 mil, outros diziam que custava 13 mil, 10 mil, que era muito caro, mas que Manaus fazia 2 ou 3 por ano. Fizemos vários documentos, tanto para o FAM quanto para o UEA. Fui recebido pelo Dr. Cleinaldo na época, fui recebido pelo professor, o reitor da UFAM. Esclarecemos com ele, mostramos da necessidade
E aí eu tive um colega que me ajudou muito na UEA, que foi o doutor Roberto Mubarak, que ele era da CEMED na época que eu era secretária. E ele buscou no MEC mais informações. Foi quando o CAP disse, não, o estado do Amazonas pode sim. E foram criadas 150 vagas por ano. E hoje nós já temos vários colegas, fizemos várias idas e vindas, conversamos com os reitores, levamos os currículos. Havia, sim, uma dificuldade exatamente na questão da documentação que viesse do país de origem. Quando se tratava Portugal, era poucos problemas. Quando se trata de Paraguai, era muito problema. Hoje já existe esse reconhecimento, tanto na UFAM quanto na UEA. Nós já temos outras universidades que vieram para cá, para o nosso estado, que oferecem o reconhecimento e que baixou. A última vez que eu conversei com alguns colegas, eles estavam dizendo que estavam cobrando R$ 1.500. Então, isso foi uma grande vitória, isso foi uma grande vitória. Não foi só eu, porque eu tive apoio dos colegas que estavam precisando, fomos juntos a vários lugares e a gente vê. E tem um ponto importante aí, Wagner e Isânia, é que no plano de cargos e carreira do Estado, essas graduações, o doutorado, o mestrado, o doutorado, estão numa carreira ascendente. Exatamente. Você consegue ter um salário dobrado. Isso é muito bom, é isso que a gente quer na qualificação. Mas aqui eu vou a um pedido especial aos nossos colegas que hoje são mestrados, doutorando. Eu acho que o estado do Amazonas é o que tem um número bem significativo de mestres e doutores na rede pública de ensino. Mas quando nós aprendemos algo, a gente tem que transformar isso em qualidade de ensino, melhoria da qualidade de ensino, para que os nossos alunos tenham essa reflexão. Então, é isso que a gente pede. Dedique seu tempo e leve seu conhecimento para que a sala de aula possa se transformar mais ainda naquela qualidade de ensino que a gente tanto fala. Eu acho que essa é uma mensagem assim, muito importante para que os nossos colegas professores possam contribuir com a educação. Ainda no seu segundo mandato, eu gostaria de chamar a atenção que, em relação à restrição alimentar e o diagnóstico clínico, justamente em uma alimentação diferenciada, com cardápio de merenda escolar. Então, a lei, que foi uma lei de 2021, assegurou ao aluno da rede pública esse tipo de alimentação. Exatamente. Eu fui procurada pela Silvana. Ela era uma mãe que lutava há muitos anos para criar uma associação. Que ela tinha uma filha, que quase perdeu a filha dela por uma alimentação que a criança comeu numa escola particular e ela não sabia que ela tinha alergia. Ela passou muito mal. E a criança que tem alergia a alguns alimentos, ela precisa ter uma injeção que na hora que der, para que não aconteça nada grave, ela tem que aplicar, ou então já cuidar para aquela alimentação não ser ingerida por ela. Demos o apoio, criamos a lei, que é obrigatória, que a criança que tem algum tipo de alergia tenha uma alimentação diferenciada, e apoiamos a Silvana, que hoje ela tem crescido junto já da associação, a Associação das Crianças com Alergia Alimentar. Isso foi muito importante, porque descobriu-se que tem muitas crianças, inclusive crianças diabéticas, que não podem comer açúcar, que não podem comer determinados alimentos, então não pode ser forçado a comer uma alimentação, uma merenda ou um lanche daquilo que pode fazer mal a ele. Portanto, a gente apoiou também as mães, a associação, e criamos a lei onde priorizava uma alimentação diferenciada para as crianças com alergia alimentar. Então é interessante, né, Isânia, o quanto que dentro do universo educacional a professora Terezinha ela tem trabalhado durante todo esse tempo e tem muito mais a fazer, não é, professora? Muito esporte, educação, cultura, né? Essa diversidade dentro da própria educação, né? Foram momentos, leis voltadas para os estudantes, os alunos, aos professores.
E tem também o dia da merendeira escolar. Pois é, o dia do professor de educação física, que é criado aqui no estado do Amazonas. Da matemática. Dia da matemática, do professor de matemática. Também. Então, você sabe que matemática é uma das matérias, eu vi uma reportagem sobre isso, que mais os alunos então detestam. Sim. Então a gente tem que mostrar que a matemática não é um bicho de papão. Eu sempre falo na minha casa que tem que aprender a tabuada. No momento que você decorar a tabuada inteira, do 2 ao 9, nunca mais você vai dizer que não gosta de matemática. Porque matemática é só aprendizado é só aprender a multiplicação e a divisão. O resto você dá conta. E é interessante que quando a gente fala em educação, muitas das vezes as pessoas elas focam muito no aluno ou focam muito no professor. Porém, o que a gente percebe é que diante da sua trajetória, o seu foco também é na família, também é na comunidade. Ou seja, a senhora consegue ter uma visão muito mais ampla de todo o processo educacional. Tanto é que, por exemplo, quando a gente enxerga na lei ordinária de 5.710, a senhora dispõe sobre o direito a filhos ou dependentes legais de mulheres vítimas de violência doméstica de terem preferência na transferência institucional. Isso é magnífico, porque a gente sabe dessa necessidade e que como acontece, a gente pensa que não, mas acontece, né? Acontece, sim, quando a mãe briga, quando há uma desunião da família, a mãe muitas vezes sai da casa, vai para outro bairro, a criança vai perder a escola, possivelmente vai ter um abandono. Então, esta lei foi para garantir que a transferência daquele aluno para uma outra escola próxima onde ele ia morar fosse prioridade. E a gente teve muitos casos iguais a esse, muitos, para que a criança pudesse ser transferida. Mas não tem vaga, mas não pode. Mas ali é um caso específico, social, excepcional. Portanto, essa lei facilita com que o aluno seja transferido de acordo com a comprovação da família. Assim, a gente está quase chegando ao fim do programa, né? Desse episódio. Isso é muito importante, Wagner, também sobre, viu, Isane? Sim. A dignidade menstrual. A gente fez parte da campanha onde foi distribuído absorvente para as meninas e se viu que era preciso ter uma política pública para aquelas crianças e jovens que muitas vezes elas deixam de frequentar a escola porque não tinham absorvente, tinham vergonha, passavam mal, sentiam muitas dores. Então a lei veio de que se cria política, não pode prejudicar, você tem que orientar essas meninas e patrocinar através do governo a distribuição dos absorventes. Inclusive eu conheci um projeto da professora Cláudia Guerra, que ela estava estudando e ela ia apresentar, acredito que já está pronto, que era um absorvente que não prejudicava o meio ambiente, biodegradável, que era reaproveitável, uma coisa fantástica. Eu fiquei sem contato dela, mas eu torço que tenha dado certo, porque é importante para as nossas jovens, é importante para as meninas, que estão nessa fase, que muitas vezes tem vergonha e nem contam para as mães e acabam faltando às aulas. Para isso é que a gente também estava preocupada. Então, tu consegue enxergar, Isane? Então, porque a gente, muitas das vezes, as pessoas acham que a educação é somente dentro da sala de aula ou somente dentro da escola. Pelo contrário, é todo um processo, é tudo que está ao seu redor, desde a sala de aula, desde a escola, a comunidade, a sua casa, são todas essas interações. Tem que ter essa preocupação, não só se preocupar de que a criança vai estar na escola, mas dar condições para que ela esteja na escola com segurança, com tranquilidade, para ter uma boa aprendizado. A educação é tudo isso e a gente precisa unir forças, juntar as mãos, o conhecimento, o preparo, para que o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, tenham de fato educação, de uma maneira geral, oportunizando não só o aprendizado, o conteúdo, a educação formal, mas aprender música, descobrir talentos nos jovens. Essa, para mim, é uma das maiores, eu diria que é o maior sucesso do aluno permanecer na escola, descobrir o talento dele, ou a música, ou a dança,
ou conhecimento, ele tem alguma coisa, você só tem que descobrir qual é o talento dele. Professora, nós vimos aí que a senhora já tem um legado, mas ainda assim a pergunta, qual seria o maior legado que a senhora quer deixar para a educação amazonense? Queria ver todas as crianças, principalmente as menores da educação infantil, da creche na escola, ver os nossos alunos se destacando, não só uma escola com conteúdo, mas em outras áreas. Esporte, principalmente o esporte. Eu vejo que na Europa, nos Estados Unidos, os atletas, alunos atletas, eles são muito bem acompanhados. A gente precisa fazer isso com nossos alunos. Ver uma escola com qualidade, os investimentos da educação serem empregados realmente na educação e abrir os horizontes dos nossos jovens, que eles precisam estudar, fazer um curso superior e não parar por ali. Então é a educação completa, e ela só é completa quando está unido família e educadores. Aí sim nós vamos ter uma educação por completo. Então a gente finaliza, né, mais um capítulo, na verdade mais um episódio do podcast Pilhados no Saber, e gostaria de agradecer a professora Terezinha por essa grande gama de conhecimento que foi repassada aqui nesse momento, né, Sim, Isanha? por todas as ações. E nesse capítulo, que é um capítulo especial, né, um episódio, na verdade, especial sobre o Dia Internacional da Educação, que vai ser comemorado no dia 24, porém a gente chama a atenção hoje, que é um tema muito importante que deve ser debatido continuamente. Sem dúvida, eu estou feliz de poder ter falado aqui juntamente com vocês sobre Pilhados no Saber, né? Quem sabe mais? Pilha! E a gente está aqui à disposição dos nossos colegas professores. Vamos juntar forças para que essa educação do Estado do Amazonas cada vez mais apresente bons resultados. E, claro, que o PADEAN possa fazer todo esse seu projeto que está previsto, que está organizado, projetado, com o apoio dos nossos colegas professores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também. Agradecemos. Nós que agradecemos. Um abraço. Um abraço. Já.